Mensagem do Céu. Queridos meus, nós vamos ter que tratar de um assunto hoje de novo, não é? Um assunto que aí foram muitos aconselhamentos. Nós tivemos, para vocês terem uma noção, desde que eu cheguei, 170 aconselhamentos. Desses 170 aconselhamentos, a gente consegue muita coisa com o que está no site Baruch Hashem, por esse modelo aí que o Eterno nos deu, de gravar os aconselhamentos para vocês. Mas eu fiquei impressionada a quantidade de pessoas que está tendo problema familiar. É pais com filhos, é filhos com os pais, é marido com esposa, não é? É filhos me procurando por causa dos pais, que é uma gritaria dentro de casa, que as crianças têm vergonha dos vizinhos, queridos. Imagina só uma pessoa pequenininha, não é, de 12 anos me escrevendo, colocando o céu, eu não aguento mais de vergonha. Não é porque os meus vizinhos moram lá num condomínio, um apartamento, os meus vizinhos ouvem as gritarias dos meus pais, não é? E ainda os meus amigos são os amigos que eu levo para a escola dominical, que ouvem a gritaria do meu pai e da minha mãe, a falta de respeito da minha mãe em relação ao meu pai, não é? E a criança, que não é 12 anos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, não é mais criança, é adolescente, não é, queridos? Mas assim, uma criança, vamos dizer, um adolescente no início da do seu desenvolvimento, ter uma situação como essa para administrar, e ali do jeitinho dela foi me escrevendo aquelas coisas, e realmente eu posso estar falando aqui com vocês porque não é nem do nosso país, tá, queridos? Pelo amor de Adonai, porque senão daqui a pouco começa todo mundo me perguntar se foi o filho que escreveu, eu vou perguntar, por quê? Você está tendo gritaria também na sua casa? Queridos, deixa eu explicar uma coisa para você, o que quer dizer o grito? O grito quer dizer seja feita a minha vontade. O grito quer dizer eu sou Deus. Tá bom, queridos? Por isso as escrituras dizem, longe de vocês toda gritaria, toda palavra torpe, não é? O que o palavrão quer dizer, queridos? O palavrão quer dizer, eu sou contrário a todos os mandamentos, eu sou contrário a tudo aquilo que eu recebi de Adonai, eu quero a minha vontade expressa, feita agora, o dedo de César. O palavrão é o dedo de César. Vocês lembram de César, queridos? César, ele ficava assim, positivo, vive, negativo, morre, não é? O palavrão é o dedo de César. Eu quero minha vontade, a minha super vontade, nada mais do que minha vontade. A gritaria, você se faz Deus, não é? Você está gritando porque você quer se sobrepor ao outro. Todas as vezes que você é Deus, você grita, não é? É importante você compreender isso, não é? É diferente quando você está pedindo socorro, que você tem mesmo que gritar, viu, queridos? Não é? Está numa situação ali que tem condição de pedir socorro, não é? Principalmente a mulher que tem sido agredida de uma maneira hedionda, através da violência sexual, não é? A mulher tem de pedir socorro e isso vai ser uma gritaria. Então, eu estou explicando isso tão didaticamente, queridos, porque para distorcer o que eu falo é tão fácil. É tão fácil distorcer o que eu falo, que eu tenho que tomar esses cuidados. A pessoa se fala, céu, que absurdo, você tem que falar isso. Será que a pessoa não está entendendo que gritaria durante uma discussão com alguém? Não, queridos. Muitas vezes as pessoas vão entender e levar o que eu falo de uma maneira, vamos dizer, plena e plana para tudo, não é? Queridos, Efésios 4:30 diz o seguinte, não entristeçais a Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo no qual você foi selado. Queridos, vocês foram selados para o dia da redenção, não é? E qual é o selo dessa redenção? Como é que eu sei que eu fui selado? Longe de nós toda amargura, cólera, gritaria, ira, blasfêmias, toda malícia, toda palavra torpe, tudo aquilo que procede da carne, para que se manifeste a nossa vontade. Antes, nós devemos ser uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também o Eterno nos perdoou em Yeshua. Amados, é importante você saber que existe um selo, e para nós sabermos se nós temos esse selo, nós temos longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia.
não é? Eu sou uma pessoa maliciosa, eu vejo mal em tudo, eu vejo mal em todos. Queridos, cuidado com isso, não é? A gente tem de saber que nós temos um selo, e esse selo vai passar por esse contexto. Cuidado, queridos, não é malícia. Eu vou ter cuidado. Cuidado não é malícia, tá bom? A gente ter cuidado não é malícia. Qual a diferença do cuidado para malícia? O cuidado, eu tenho cuidado em relação àquilo que está me agredindo. A malícia é eu pensar que a pessoa está me agredindo quando ela não está fazendo isso, não é? Por isso que nós devemos ter qualquer situação que nós tivermos, e quem me conhece por de perto sabe que eu vou ir lá conversar. Todas as vezes que eu tiver alguma situação, e sempre, queridos, não parte de mim isso. Procede de alguém que vem trazer alguma situação que o outro faz, e eu vou procurar sempre trazer à luz o que está acontecendo. Nós temos um selo de aprovação sobre nós, e por isso que nós somos todos indesculpáveis. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento do Eterno permanece tendo este selo. Esse selo. Você quer saber qual o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo o que professa o nome do Senhor. Você diz que professa o nome de Adonai, mas você não se aparta da injustiça? Você está levando a sua família ao caos? Você é uma pessoa que não traz a shalom para dentro do seu lar? Você é uma pessoa que está trazendo terrorismo sobre a vida dos seus filhos? Você está fazendo uma série de coisas? Queridos, questione esse tipo de procedimento se o selo de Adonai permanece realmente em você. Não é? A maneira de você tratar as coisas é na base do grito, é na base do palavrão, é na base como essa criança que me escreveu aí, não é? Com vergonha dos coleguinhas, que inclusive os 2 filhos dos vizinhos que ela leva na escola dominical. Os pais levam na escola dominical, ou seja, a criança está parede com esses amigos, e os amigos, ela fica sem graça, ela diz, olha, eu entro no carro com eles, até o caminho da congregação, eu não sei o que fazer, Céu, porque eu morro de vergonha, não é, do que está acontecendo dentro da minha casa, não é? Ora, uma grande casa não é somente utensílios de prata, seguindo em 2 Timóteo 2,19, é também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será um utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda obra. Eu vou dizer o que é que o Eterno está dizendo aqui por meio de Shaul Hashaliach para Timóteo. Você é um vaso sanitário ou você é um vaso de flores? Você é um vaso sanitário ou você é um vaso de flores? Porque se você for um vaso sanitário, se da tua boca sai gritarias, maldizeres, se sai da sua boca esse tipo de coisa na sua vida, não é? Se você traz para sua casa esse tipo de ambiente, você é um vaso de desonra. Você não vai ser hábil, você pode enganar todo mundo ao teu redor. Você pode realmente estar congregando, pode estar no meio dos irmãos, mas o Eterno sabe quem você é. Eu posso não saber, mas o Eterno sabe quem você é. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com o que de coração puro invocam o nome de Adonai. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, sempre haverão os que se opõem, na expectativa de que Deus conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Queridos, uma pessoa que quer conduzir o seu lar na base do grito, eu estou falando de pessoas que conhecem Adonai, uma pessoa que quer conduzir por meio de palavrões, por meio de obrigatoriedade, ou seja, olha, eu não vou fazer determinada coisa, porque senão a pessoa vai ter um chilique, não é? A pessoa vai ter uma situação ali de violência em relação ao contexto, queridos. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo bastante pessoal. É importante eu falar com vocês. Queridos, eu tenho um problema sério de sensibilidade, não é? Então, por exemplo, eu me sinto rejeitada diante das situações, eu vou chorar, eu vou ter realmente desejos de desistência na minha vida, mas, queridos, vocês não vão me pegar batendo o pé e gritando e dizendo seja feita a minha vontade, a minha máxima vontade.
Entende? Eu não, o ambiente que nós lidamos, seja na minha família, seja no contexto que for que nós estejamos, queridos, nosso ambiente tem de ser em shalom, não é? Nós demonstramos as nossas fraquezas quando nós confrontamos de fato o que somos, o que nós temos de ser trabalhados. 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, tem mania de questões e contendas de palavras, que nascem sempre da inveja, queridos. Sempre, olha, por que está acontecendo isso? Por que tal pessoa, sempre a colocação vai ser um contexto sempre de coisas que não fazem sentido. Por isso a comunicação é tão importante, seja dentro da família, seja no seu ambiente de trabalho, seja dentro do seu ministério, não é? Continuando disso, vai haver provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de receber algum benefício. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, queridos. Queridos, eu queria contar para vocês a parábola do Rabino. Eu acho importantíssimo, não é? Eu recebi essa ministração lá nesse período de férias e eu queria compartilhar com vocês a parábola do Rabino. O Rabino, ele tinha ido na verdade, é o hábito dos rabinos visitar as famílias das suas congregações, das suas comunidades, não é? No caso, as suas sinagogas. Não é? Então ele vai visitar as famílias, vai visitar. A maior parte dos judeus trabalha marido com mulher, é uma coisa habitual e tradicional, esse tipo de coisa. Nesse caso, a família tinha um antiquário. E a discussão ali entre o casal era de tudo, queridos. O casal brigava por causa de tudo, não é? Ele adquiria uma peça, ela brigava porque aquela peça não deveria ter sido adquirida por aquele valor e tudo mais, e era gritaria, e era todas aquelas coisas. Ela colocava as peças num lugar diferente, ele falava que aquelas peças estavam erradas, que era uma burra, que não deveria, enfim. O Rabino chegou para fazer a visita e chegou justamente no meio de uma discussão que eles estavam em torno de um vaso ali que havia chego no antiquário deles e tudo mais, as crianças assistindo tudo aquilo e vendo tudo aquilo. O Rabino me chega ali, naquele momento, na briga do casal ali. Imagina, nem os clientes queriam entrar quando via a discussão dos dois lá dentro, não é? O Rabino perguntou o que estava se passando. O marido sempre tem a palavra em primeiro lugar, no judaísmo é assim. E o marido começou a falar que ela não era obediente, que ela não era submissa, que ela era uma esposa que estava sempre colocando que tudo que ele fazia não servia, que as compras que ele fazia não eram adequadas, que ele era uma pessoa sem visão sobre os negócios. E aí ela começou, também teve a palavra que ele só criticava, que ela podia colocar os vasos em ponta cabeça. Se ela colocasse o vaso no lugar que ele pediu para colocar, ele ia reclamar também. Ia dizer que ela era burra, que aquele vaso não tinha visibilidade, que não sei o que, não sei o que lá. O Rabino ouviu. As crianças nem falaram nada, viu, queridos? As crianças estavam lá, não é? Ouvindo, não é? A mamãe de Chico falando, não é? Ouvindo o pai ali falando, não é? A criança nem apitou absolutamente nada com o Rabino. O Rabino ouviu. Quando ele percebeu, falou: olha, eu posso retornar para encontrar com vocês mais no período da tarde? Aí o casal falou: tá bom, Rabino. O Rabino não falou absolutamente nada, não falou nem bem nem mal, não falou absolutamente, só ouviu. Daqui a pouco, mais à tarde, volta o Rabino com um bode, né? Por isso que a parábola chama-se o bode do Rabino, não é? Lá vem o Rabino com o bode. O Rabino me chega com aquele bode e falou: olha, eu vim aqui, na verdade, porque eu estou de saída 2 semanas e eu não tenho com quem deixar o meu bode. Meu pai, quando ali o judeu viu o bode do Rabino, olhou aquele antiquário deles, não é? Com as peças tudo ali em cada cantinho, não é? Tudo ali do jeitinho que a esposa deixava organizado e tal. E aí, mas ficaram tão sem graça os dois. Falaram: mas como é que a gente vai recusar para o Rabino? Ainda mais que ele chegou aqui hoje, a gente estava numa pancadaria aqui, não é? Que nem entrava os nossos clientes aqui na loja, de tanta briga que nós dois estávamos aqui. Como que nós vamos fazer com esse bode?
Aí falaram com o Rabino, falaram, olha, Rabino, a gente então vai cuidar do seu bode lá fora. Ele falou, não, a condição é que o bode tem que ficar aqui dentro. O bode tem de ficar aqui dentro. E quando vocês forem para casa, vocês têm de levar o bode. Porque esse bode é doméstico, entendeu? Esse bode, queridos, 2 semanas com o bode. Queridos, 2 semanas com o bode fazia bolinhos marronzinhos para todos os lados, queridos. O bode comeu justamente o catálogo de clientes que o casal tinha, porque bode come de tudo, meus queridos. O bode derrubava as peças de cristal dentro lá do antiquário, e à noite, queridos, à noite o bode chorava. À noite o bode chorava de saudade do Rabino, não é, queridos? Não é? Afinal de contas, era o bode do Rabino. Queridos, 2 semanas depois, estava lá o casal com o olho caído já, o roxo do olho já estava até a bochecha, não é? Porque não conseguiam dormir, não conseguiam nada. E aí o Rabino chegou e falou, olha, eu vim aqui para buscar o meu bode, não é? E aí, como é que vocês estão? Ah, o marido começou a falar, Rabino, esse bode, Rabino, esse bode fez cocô em tudo quanto foi lugar, comeu os meus, na hora do banho que eu estava lá, o bode comeu meu sabonete. Rabino, esse bode falou com a esposa, Rabino vai me perdoar, mas esse bode não tem condições. Rabino, como é que o senhor consegue ficar com esse bode? Rabino, esse bode suja tudo, ele fica ainda babando, a gente estava no horário do jantar, esse bode babando, as minhas toalhas brancas do Shabat, o senhor não tem noção do que foi esse bode na minha casa, o inferno. O problema do casal se tornou bode. Mas deixou de ser um e o outro, queridos. Porque eles focaram a atenção deles no problema que se tornou bode. Ou seja, queridos, qual o foco da sua atenção na sua vida? O foco seu é tua esposa. Você acha que o problema é tua mulher? Você, esposa, acha que o problema é teu marido? Vocês acham que o problema é os seus filhos? Não é? O problema está no foco da sua atenção. Você acha que os seus problemas são financeiros de verdade? Queridos, se não for financeiro, o problema vai ser outro, queridos. O problema é que vocês não estão focando. O fato, queridos, pais que não estão falando com filhos dentro de casa, filhos que não falam com os pais, a casa virou uma pensão. Chega, come, dorme, toma banho, ninguém se fala. Entende? Queridos, o foco de vocês está no lugar errado, meus amados da minha vida. Vocês estão focando algo que não é real. Entende? Vocês estão precisando de um bode do Rabino na sua vida. Vocês estão precisando ver o que é ter um problema de verdade. Não é? Queridos, os problemas das nossas vidas de saúde, econômicos, principalmente agora que nós estamos vivendo um drama social no nosso país. Oro para que não seja um drama de uma guerra civil, queridos. Não é? Vocês não estão a par do que está acontecendo, queridos. Vocês não estão a par da quantidade de gente que foi infiltrada no nosso país. Procura conversar com esses black blocs e ver se eles falam português. Né? Vai encontrar uns gato pingado lá que a Céu não pode falar muito, né? Fala muito, como disse o outro para mim, né? O peixe morre pela boca. Queridos, vocês estão olhando para uma coisa, para um lado, eu me lembro isso muito em histórias da Segunda Guerra, onde as pessoas também tinham seus problemas familiares, tinham seus problemas econômicos, tinha uma guerra estourando, queridos. E os judeus perderiam a casa, perderiam absolutamente toda a dignidade, iriam para campos de concentração, mas não conseguiam ver o que estava acontecendo ao redor, porque estavam focados no que eles queriam. Estavam precisando de um bode do Rabino na família. Não é? Amados, nossa luta não é contra nossos esposos, não é contra nossas esposas, nossos filhos. Eu nunca li isso na minha escritura, pelo menos, que eu tenho com a máxima estima e consideração. Eu amo a palavra de Adonai. Não é? Queridos, a mulher, ela tem de saber o lugar dela. O marido também tem de tratar a sua esposa como parte mais frágil. Nós temos de ter minimamente respeito dentro das nossas casas. Não é?
Minimamente nós temos de ter um contexto onde haja um ambiente saudável, sadio. Amados, a coisa que mais me abala é ver, às vezes, como eu tenho visto, não é? O pai e o filho não se dando, os dois são da igreja, e a mãe que não é da igreja falando, não aguento mais viver esse inferno, que Deus é esse que vocês servem? É de partir o coração. A pessoa que não é crente tem mais exemplo. Ela é uma doadora de exemplo maior do que aquelas pessoas que professam uma fé. Não é, queridos? Olha só, 2 Coríntios 12, 19 em diante. Talvez vocês pensem que nós estamos tentando nos defender diante de vocês, mas não é isso. Nós falamos como o Messias nos manda falar, na presença do Eterno. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Eu tenho medo que, quando eu chegar aí, eu os encontre diferente do que eu gostaria que vocês fossem. E vocês também me encontrem diferente do que queriam que eu fosse. Eu tenho temor também de encontrar brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens. Eu receio ainda que na minha próxima visita, meu Deus me humilhe diante de vocês. E eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado, não se arrependendo da imoralidade sexual, de relações proibidas e de coisas inconvenientes a pessoas que se dizem tementes a Adonai, que vocês faziam anteriormente, mas não deveriam fazer agora. Amados, para mim é bem complexo, não é? Que nem ontem ainda eu estava com uma pessoa muito querida, eu estava dizendo, eu não posso falar usando muitas vezes o exemplo da minha família, porque nossa família é uma família em comum, isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas, mas, queridos, nós precisamos ter amor uns pelos outros, queridos. Nós precisamos amar as pessoas. Se você não consegue amar a sua própria família, respeitar a sua própria família, você vai querer dizer que você vai amar algum ministério, meus queridos. Que você está adequado para estar em qualquer ministério, meus amados. Se você dentro da sua própria família não consegue viver concordemente diante do Eterno, como que você pode estar diante de qualquer ministério, meus amados? Eu me consideraria completamente desqualificada se nós não vivêssemos uma vida que nós vivemos dentro da nossa família, e eu sei que é possível você viver também. Eu tenho um marido extremamente duro, queridos. Pessoas que não conhecem meu marido, com certeza o veem como inconveniente. Ele é um cartesiano, é uma pessoa assertiva, ele não vai medir palavras. Isso não quer dizer que ele não tenha respeito e educação pelas pessoas. Mas ele não vai fazer um transtorno medieval para poder explicar alguma coisa. Ele vai ser objetivo, não é? Um dia um colega, né, chegou para o meu marido e falou, olha, vamos nos alinhar para contar a mesma história para o cliente. Ele falou, você está pedindo para eu mentir? Queridos, você acha que essa pessoa gosta do meu marido? Achou que o meu marido é uma... Queridos, ele é assim, não é? Quem não conhece o meu marido, muitas vezes pode compreendê-lo até como rude. Mas, queridos, eu nunca tenho de interpretar o que meu marido quis dizer. É importante a compreensão nossa, amados, que se nós nos mordemos e nos devoramos dentro da nossa própria família, cuidado para que nós não sejamos mutuamente destruídos. Estou muito apreensiva com a situação das famílias, de todos esses testemunhos que eu recebi, e estou orando por vocês, mas a conversão é necessária. Não se engane que existe conversão quando você é Deus e grita para ter os seus direitos.